gostava aqui de invocar uma máxima muito conhecida e muito citada pela maioria de nós. Nós geralmente utilizamos aquela frase: o dinheiro é a raiz de todo mal. Isso talvez porque nós hoje vivemos, hoje não só, né? Mas vivemos numa realidade em que as pessoas são capazes de tudo e qualquer coisa pelo dinheiro. E ali nós olhamos para o dinheiro e dissemos que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Quase que faz sentido, né? Porque se somos capazes de qualquer coisa pelo dinheiro, então é provável que o dinheiro seja, assim, a raiz desse problema. A pergunta que fica é: e por que as outras pessoas que também têm dinheiro não têm os mesmos comportamentos? Ou seja, se o dinheiro é a raiz de todo o mal, por que algumas pessoas, tendo dinheiro, não são, ou seja, não desencadeiam os mesmos comportamentos que as outras pessoas que também têm dinheiro? Vamos tentar tirar da equação os que têm dinheiro, os que não têm dinheiro. Se o dinheiro é a raiz de todo o mal, por que nós temos pessoas fazendo tudo pelo dinheiro, ao passo que do outro lado temos pessoas não fazendo tudo pelo dinheiro? Essa reflexão nos leva a uma pergunta: é de fato o dinheiro a raiz de todo o mal? E as escrituras respondem. A frase correta, de acordo com a carta do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, é que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo o mal. Ou seja, parece que há uma forma incorreta de entender a frase descrita nas escrituras. O dinheiro não é a raiz de todo o mal. O dinheiro em si não é o mal. Aliás, o dinheiro é bom. Eu preciso dizer isso para que se perceba que o dinheiro é bom, porque o dinheiro tem valor. Qual é o valor do dinheiro? O valor é o propósito. O valor é não mais do que o fim, aquilo que o dinheiro nos pode dar, ou seja, o propósito por qual o dinheiro existe. O dinheiro existe para quê? Vá lá, eu estou agora a falar com vocês a partir desta câmera, ou seja, a partir de um produto que foi adquirido com dinheiro. Eu estou a falar com vocês a partir de um microfone, ou seja, a partir de um outro produto que foi adquirido com dinheiro. Eu estou aqui sentado num lugar com uma beleza daquelas, uma configuração maravilhosa. Por quê? Porque houve investimento exatamente através do dinheiro. Vocês conseguem perceber que o dinheiro não é o mal? Eu estou aqui sentado, saudável, porque eu comi a comida que foi adquirida com dinheiro. Em outras palavras, o dinheiro ele não é um mal. Não é um mal. O dinheiro é bom. O dinheiro serve para muitas coisas. O dinheiro serve para, sobretudo, e reiteramos, num contexto social, global, capitalista. Nessa realidade em que nos encontramos, o dinheiro acaba assumindo um papel fundamental naquilo que diz respeito à manutenção das nossas necessidades. E sim, o dinheiro não é um problema. E também eu gostaria de refletir, antes de aprofundarmos, algumas acusações, algumas alegações em relação à avareza, que também não é assim como se diz. Geralmente, pessoas são acusadas de avarentas, por quê? Porque adquiriram um imóvel, no caso uma casa, adquiriram um carro, adquiriram, sei lá, muitas outras coisas, um automóvel novo, uma motorizada. Olha, são muitos exemplos. Pessoas são acusadas de avarentas por adquirirem estas coisas. Mas a pergunta é: acaso a mesma avareza comprar um carro? É a mesma avareza adquirir uma motorizada, adquirir casa própria? Claramente que todos nós vamos chegar à conclusão de que não. Nós vivemos numa realidade, num contexto em que o carro é uma necessidade. Nós vivemos diante de uma realidade em que obter um carro é de facto uma necessidade. E não que não fosse necessidade nos tempos passados, também já foi. E é por isso que nós vamos ver que já houve, eu acredito que você provavelmente vai lembrar-se do texto do Soco e a Veica, da Charrua, onde falávamos do Soco e a Veica como os principais elementos
ou os principais materiais da charrua são o soco e a veiga. Por exemplo, nós vamos ver que carros já eram, ou seja, no lugar de carros já existiram os cavalos, já existiram muitos outros meios de locomoção. E porque o carro não desempenha apenas um papel de locomoção, mas também, como já citamos aqui da charrua, por exemplo, facilitam trabalhos que exigem muito de nós. Não estou certo que nós não gostaríamos de ter que esgotar continuamente a nossa força quando existe da inteligência humana a capacidade de podermos substituir tais atividades através de outros recursos que não exijam necessariamente a nossa força. Portanto, adquirir carro é necessário, adquirir uma casa própria é necessário. Eu estou certo que não gostaria de estar sempre a ter que pagar renda e muito mais. Então o dinheiro ele desempenha papéis fundamentais naquilo que são ou naquilo que é a manutenção da vida do ser humano. E, portanto, o dinheiro não é de maneira nenhuma a raiz de todo mal. Isso não é verdade, isso é uma inverdade, isso é mentira. O que é verdade é o amor ao dinheiro. O que acontece e por que a avareza é assim designada, ou então podemos dizer é assim definida? Por que a avareza é exatamente entendida como essa declaração de Paulo a Timóteo no capítulo 6, versículo 10? Por que a avareza é entendida como esse amor ao dinheiro que se constitui de fato como a raiz de todo o mal? Justamente por um ponto simples. É porque nós deslocamos o lugar do dinheiro para uma posição que não lhe cabe, que não lhe é devida. É que nós acabamos colocando o dinheiro numa posição de governo. Claro, quando nós falamos que dinheiro tem um propósito, o dinheiro serve para, ou seja, o propósito do dinheiro é para servir as pessoas e não é para governar as pessoas. Então, quando nós desalocamos o propósito serviçal do dinheiro e o colocamos numa posição autoritativa, numa posição determinativa, nós estamos não mais dando ao dinheiro um lugar acima do que devia. Nós estamos idolatrando o dinheiro. Nós estamos servindo ao dinheiro. E é exatamente isso que nós chamamos aqui de problema, é o que nós chamamos aqui de situação, é o que nós chamamos aqui de pecado. Pecado por quê? Porque nós deslocamos o propósito original do dinheiro, segundo o qual é servir aos homens, é servir às nossas necessidades, é servir às nossas despesas e o colocamos num lugar de pedestal, de autoridade, de poder e de senhoridade. O que não é correto, o que não é verdade, o que não é a forma através da qual, ou seja, não é a forma correta de ser enxergado o dinheiro. Portanto, fica aqui claro que quando nós falamos de o amor ao dinheiro ser a raiz de todo o mal, é exatamente por conta dessa inversão de propósito, essa inversão de finalidade do dinheiro. Há uma máxima que eu vi, na verdade já ouvi isso várias vezes, mas ficou assim bem mais claro quando estive numa aula de teologia com o pastor Samuel Quimputo, no Instituto Bíblico Reformado. Ele falava que o dinheiro, ou seja, as coisas são para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Ou seja, ele ofereceu-nos através dessa frase uma ordem de vislumbrarmos, uma ordem de olharmos para a nossa realidade. O dinheiro, ele tem um propósito, e já dissemos, o propósito do dinheiro é serviçal. Entretanto, as pessoas são para serem amadas, as pessoas têm um valor que o dinheiro não tem. As pessoas têm uma posição que o dinheiro não tem. Por exemplo, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e portanto nós precisamos dar o valor à humanidade conforme Deus atribuiu. O valor da humanidade está em Deus. É Deus quem fez do ser humano sua imagem conforme a sua semelhança. Calvino, por exemplo, fala que com o pecado ou com a queda, essa imagem e semelhança foi distorcida
foi corrompida, mas ainda está lá. O homem ainda continua sendo a imagem e semelhança de Deus. E, portanto, nós precisamos valorizar, e é bom que se diga isso, precisamos dar ao homem, ao ser humano, o devido valor. O ser humano precisa ser valorizado, não exatamente por alguma coisa, por algum bem a oferecer, por algum dinheiro a oferecer. O valor do ser humano está exatamente no fato de Deus ter sido o seu Criador e Deus ter dado ao ser humano exatamente a sua imagem conforme a sua semelhança. Uma frase que eu gostava aqui de invocar, um pensamento que eu gostava aqui de invocar, é de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, que foi o pai do neocalvinismo holandês e também chegou a primeiro-ministro da Holanda, ele fala algo muito interessante. Kuyper fala, por exemplo, que o amor ao dinheiro ou a avareza acaba, de certa maneira, deformando a estrutura social, porque a avareza acaba implantando uma ideia em que o homem se torna um objeto de ganho ao invés de um ser, de facto, com um valor próprio, valor este dado por Deus. As estruturas sociais, sejam elas, as famílias, igrejas, instituições de trabalho, escola e não só, acabam de certa maneira, e até mesmo estruturas administrativas, governativas, por exemplo, acabam de certa maneira, em virtude dessa observação que nós fizemos aqui, que é a de Kuyper, acabam de certa maneira se tornando lugares de consumo e não mais lugares da realidade ou na realidade pelas quais foram definidos. Por exemplo, o que é a escola? A escola é um lugar, é uma das estruturas, uma das instituições que ajuda na formação do indivíduo. É bom que eu diga isso, ajuda na formação, né? Porque a formação do indivíduo como indivíduo começa em casa. O que é, por exemplo, uma instituição de trabalho? Aqui nós podemos invocar, ou seja, aqui nós podemos dizer de forma bem simples, que é um lugar através do qual nós buscamos exercer a nossa atividade ou exercer os nossos talentos com toda diligência, com todo cuidado e muito mais, sob forma de, ao fim daquele trabalho, obtermos meios através dos quais nós vamos sustentar aquilo que são as nossas necessidades. Portanto, ou seja, fica aqui claro que a avareza desvirtua isso. A avareza faz do lugar, ou seja, faz do trabalho e das escolas um lugar de consumo. É quando, por exemplo, e aqui sem acrescentar, é quando, por exemplo, nós deixamos de olhar para a escola ou para o meu lugar, é quando eu deixo de olhar o trabalho como um lugar da aquisição dos recursos para a manutenção das minhas necessidades, para a manutenção das necessidades, né? Eu sou casado, da minha família, por exemplo, para se tornar um lugar de disputa em nome da minha autoemancipação, em nome dos meus ganhos. Daí, pecados como inveja, orgulho, estão atrelados à avareza, ou acabam se atrelando à avareza para fazer com que o avarento ganhe ou consiga ter tudo aquilo que deseja. Ou seja, o amor ao dinheiro tem implicações muito claras, não apenas do ponto de vista bíblico, ou seja, não apenas do ponto de vista eclesiástico, mas também do ponto de vista da realidade laboral e não só. Né? A avareza tem grandes implicações. No trabalho, por exemplo, aqueles indivíduos que amam o dinheiro, que são avarentos, eles acabam encontrando dificuldades em se conter com o que possuem e são capazes de fazer qualquer coisa para ascender em posições, não porque querem dignificar aquela posição, não porque querem dignificar aquela cadeira que vão ocupar, mas simplesmente por conta do dinheiro, simplesmente porque amam o dinheiro. E infelizmente isso acaba desencadeando em situações que nós já enfatizamos quando falamos da inveja, como tala, no nosso contexto africano, a tala. Por causa do dinheiro eu sou capaz de meter tala a uma pessoa, ao meu colega de trabalho, ao meu vizinho, isso tudo por conta do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro também vem destruindo famílias, ou seja, lares inteiros são destruídos por causa do amor ao dinheiro.
Quando, por exemplo, um homem, um pai de casa, é desgovernado, ele ama o dinheiro ao invés de olhar para o dinheiro no propósito por qual foi designado. Como repercussão disso, nós temos o quê? Nós temos um pai que é capaz de fragilizar, fragmentar a própria família através desse vício, porque isso é um vício pelo dinheiro. Ele acaba olhando para si, investindo simplesmente para si. E aqui voltamos a reiterar, atrelado a isto está o pecado do orgulho ou da soberba, e consequentemente a família se definha, se degrada, porque há alguém em casa que entende que o dinheiro é mesmo só dele. Ele ama tanto o dinheiro que acaba, de certa maneira, não se tornando um ativo na vida da própria família, seja da esposa, dos filhos. Igualmente ocorre com a esposa, né? Que, infelizmente, pode chegar, inclusive, a trair o próprio marido em nome do dinheiro. Claro, aqui no nosso contexto é muito comum esse fenômeno de, em nome do dinheiro, as mulheres traírem maridos, mas também já chegava numa fase em que há homens agora também traindo mulheres em nome do dinheiro. Eles geralmente falam das mamões, né? Essa é a expressão comumente utilizada para esses homens que, em nome do dinheiro, acabam traindo suas parceiras. Mas também, e algo que eu queria que não deixar de fora, é que o amor ao dinheiro rouba do indivíduo a dignidade e a integridade. Há uma coisa que eu recentemente li no estado de meu mentor das redes sociais. Ele falou algo muito interessante que eu gostava aqui de partilhar. Ele partilhou uma imagem que falava sobre o legado que nós queremos deixar. O que é legado? Legado é não mais do que o teu próprio histórico, o teu próprio testemunho como indivíduo. Há uma coisa que é preciso entender, é que a dignidade e a integridade não são coisas que o dinheiro pode comprar. O dinheiro pode comprar muita coisa, mas o dinheiro não tem a capacidade de comprar a dignidade. Quando uma pessoa se vende, ou quando uma pessoa é capaz, e olhar aqui, por exemplo, nessa questão da avareza, ou seja, nessa questão do relacionamento, quando uma mulher se entrega por dinheiro, quando um homem se entrega por dinheiro, nós não estamos diante de qualquer coisa senão a perca da integridade. Não é que isso o dinheiro consegue comprar, é que a pessoa simplesmente acaba deixando de lado, vamos falar como? É simplesmente quando a pessoa... Apagão. Lembra onde parei? Sei onde vou continuar. Mas o que seria mesmo? Se não é vender integridade, o que seria? Sim. Tchau. Assim, nesse contexto, quando uma pessoa é capaz, no caso um homem ou uma mulher, é capaz de entregar-se por dinheiro, seja em relacionamentos e não só, essa pessoa está revelando uma falta de autoperceção. Está a revelar um autodesconhecimento. Essa pessoa está a revelar que não sabe o seu verdadeiro valor, não conhece o seu verdadeiro valor. Pode até saber porque alguém lhe disse, mas não conhece, ou seja, não tem relação com o seu próprio valor, não se consegue perceber diante do seu próprio valor. Essa pessoa simplesmente está a dizer para si mesma que não se conhece, não se entende, não se percebe. Porque uma pessoa que se percebe ao mesmo tempo o valor que tem, conhece sua integridade, conhece a sua dignidade. Só que quando se perde a dignidade, ou quando se oferece a dignidade, ou quando uma pessoa se entrega, se oferece por causa do dinheiro, ele revela a idolatria. Mas também revela o que nós chamamos aqui de autoperceção, autoconhecimento. A pessoa pode saber sobre os seus valores, porque alguém lhe disse, porque leu em algum livro, mas existe muita gente que mesmo sabendo não conhece o seu valor. A integridade é algo inegociável. A integridade ou seja, a dignidade e a integridade são elementos que acabam, de certa maneira, configurando-se no que é a conduta
tipo de indivíduo. Um indivíduo íntegro, um indivíduo digno, é um indivíduo pleno, é uma pessoa que realmente consegue, através dessa autovalorização, consegue definir através disso o que nós chamamos aqui de plenitude. Portanto, fica claro que uma pessoa que queira construir o legado, um legado correto, um legado certo, não deve amar o dinheiro. Porque isso vai lhe trazer várias implicações. E no contexto angolano, e aqui falo diretamente do nosso contexto, nós temos hoje a famosa febre da micha, a famosa febre da corrupção, nós temos muitos termos. E com corrupção quero falar, por exemplo, de irmãos, por exemplo, que para conseguirem adentrar no emprego, que para conseguirem entrar na universidade, conseguirem passar de classe, conseguirem obter carta de condução, são capazes de corromper, são capazes de pegar do dinheiro e pagar. Isso também é um sintoma de avareza, isso é sintoma de desgoverno do propósito. O dinheiro não é para isso. O dinheiro não é para corromper, não é para subornar. O dinheiro não é para mentir, não é para ter que fazer caminhos tortuosos. Muito pelo contrário. O dinheiro, já explicamos qual é o seu propósito, não vamos aqui reiterar. O que nós podemos aqui afirmar para irmãos que procedem dessa maneira, eles estão pecando. Não, mas o contexto social, a nossa realidade atual socioeconômica está mesmo difícil. Isso pode ser, ou seja, isso é verdade. Entretanto, você tem uma coisa a prezar, é uma coisa que se preza, é uma coisa que precisamos resguardar. É a nossa dignidade e integridade diante de Deus. Nós não podemos fazer caminhos dessa natureza em nome de está duro, está difícil, porque está difícil para todo mundo. E se está difícil para todo mundo, e por que outras pessoas não fazem? Por que outros não seguem pelo mesmo caminho? Justamente por conta da integridade, da dignidade. Nós precisamos prezar o nosso valor diante de Deus, precisamos guardar-nos diante de Deus. Portanto, o avarento, ele é capaz, inclusive, de fazer com que a glória de Deus seja blasfemada através desse desejo desenfreado pelo dinheiro. Estamos sobretudo aqui para os crentes, né? Então, é importante que nós entendamos que o amor ao dinheiro tem grandes implicações. Reinos foram destruídos, sociedades inteiras foram destruídas, famílias, né, que é a base da sociedade, como disse muito bem Aristóteles, que ele diz que a oikos é a base, é a célula da polis, né? Então, há uma necessidade de nós entendermos que o amor ao dinheiro tem grandes implicações, não só lares, escolas, todas as instituições acabam sendo fragmentadas quando as pessoas que constituem, que tomam parte, são avarentos. E isso é de facto um problema. Deus condena severamente, Deus quer que nós amemos as pessoas, demos o devido valor às pessoas, Deus quer que nós usemos o dinheiro para fins pios, Deus quer que o dinheiro não governe nossos corações. E como se não bastasse citar aqui o texto para encerrar a minha abordagem, Mateus capítulo número 6, versículo número 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vamos amar mais um e odiar o outro. E, portanto, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Certamente que aqueles que servem ao dinheiro não servem a Deus. E, portanto, aqueles que não servem a Deus terão, ou seja, estão fazendo uma afronta direta, a Deus. Espero que Deus nos ajude a nos livrarmos desse desejo desenfreado, sobretudo num contexto econômico ou socioeconômico que nos encontramos. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê prudência, que Deus nos ajude a olhar para o dinheiro como ele é e que não sejamos capazes de fazermos qualquer coisa pelo dinheiro. Muito pelo contrário, que o dinheiro esteja debaixo do nosso governo e não que nós debaixo do governo do dinheiro. Que Deus nos livre da avareza. Mais uma vez, quero aqui lembrar-te a não esquecer-se de acompanhar-nos em todos os nossos vídeos, mas isso será possível também através de subscrição, seguir, compartilhar. Eu creio que esses conteúdos serão benéficos não só para ti e para mim, como para todos os demais irmãos e não só que nos acompanham através do nosso canal. Ajude-nos, por favor, a crescer em nosso canal Teologia
ao alcance de todos, no Facebook, Teologia ao alcance de todos. E estamos juntos. Até lá, Deus abençoe.